Como você já sabe, os Estados Unidos resolveram atacar o Irã junto com Israel. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Israel agradeceu a parceria, claro. מנהיג בעוז את העולם החופשי. הוא ידיד ענק של ישראל, ידיד שלא היה כמותו. בשמי ובשם כל אזרחי ישראל, בשם העם היהודי כולו, אני מודה לו מעומק ליבי. Já o Irã, que na prática não tem nem mais o controle do seu espaço aéreo, está emparedado e se pronuncia como tal. Diz ter sido atacado no meio de um processo de negociação, em que, aliás, estaria disposto a ceder. We were in the middle of talks with the United States when Israelis blew it up. And again, we were in the middle of talks and negotiation with Europeans, happened only 2 days ago in Geneva, when this time Americans decided to blow it up. É possível, se não for provável, que o regime do Irã caia, como desejam Estados Unidos e Israel. Mas e depois disso? O que acontece? Terminar o governo de Ali Khamenei não significa que o Irã vá para um caminho de consenso, muito pelo contrário. É bastante provável que aconteça algo semelhante do Iraque, uma guerra civil. Eu sou o Arvro e esse é mais um textão sobre a guerra. Vale a pena para alguém ficar ao lado de Irã nesse momento, professor? De jeito algum. Na noite de sábado, dia 21 de junho de 2025, o presidente dos Estados Unidos foi para as redes sociais contar que tinha bombardeado o Irã. No Brasil, o Jornal Nacional improvisou do jeito que pôde para colocar a informação no ar tão rápido quanto possível. A Sandra Coutinho traz todas as informações ao vivo de Nova York. Olha, o presidente Donald Trump fez esse anúncio pela rede social dele, a Truth Social. E no texto ele diz exatamente o seguinte: nós acabamos de completar um ataque de sucesso a 3 instalações nucleares do Irã, incluindo Fordow, Natanz e Isfahan. Naquele momento, tudo o que se sabia sobre o ataque dos Estados Unidos ao Irã estava no texto de Donald Trump, que o Jornal Nacional se esforçou para traduzir ao vivo para os brasileiros. E disse que não havia outra solução, outra força militar no mundo tão poderosa. Não, agora é tempo para a paz. Muito obrigado pela sua atenção. Eu estou lendo diretamente da rede social de Donald Trump que há uma sequência de postagens. E na última postagem, o Donald Trump dava continuidade à agenda da guerra, avisando que faria um pronunciamento horas mais tarde. E numa terceira postagem, Donald Trump avisa que vai se dirigir à nação num pronunciamento às 10 da noite. Nesse momento são 8h23 aqui na costa leste dos Estados Unidos. A expectativa, portanto, era de que novas informações viessem nesse pronunciamento. Acontece que, quando chegou a hora, Trump não deu detalhes, mas pelo menos deixou claro que os Estados Unidos poderiam fazer novos ataques ao Irã. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. Sem dar detalhes sobre as próximas operações militares, ele se alternou entre elogios a Israel e ameaças ao Irã. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Trump encerrou sem responder às perguntas dos jornalistas. Terminou o pronunciamento dizendo que as perguntas até poderiam ser feitas, mas só na manhã seguinte. E não para ele, mas sim para as autoridades do Pentágono. Tomorrow, General Kane, Secretary of Defense, Pete Hegseth will have a press conference at 8 a.m. at the Pentagon. And I want to just thank everybody and, in particular, God. Quando a manhã de domingo chegou, lá estava o secretário de Defesa para responder os jornalistas. A principal pergunta envolvia Tulsi Gabbard, uma figura central no noticiário sobre a guerra nos Estados Unidos que a imprensa brasileira tem ignorado. Essa é a mulher que o Donald Trump indicou para comandar todo o sistema de inteligência dos Estados Unidos. Em março, ela foi ao Congresso e disse, sob juramento,
que o Irã não estava nem perto de desenvolver armas nucleares. Obviamente, algum jornalista iria querer entender melhor essa história. Que informações novas os Estados Unidos têm de que o Irã mudou sua posição sobre as armas nucleares? Essa informação vem do sistema de inteligência dos Estados Unidos ou recebemos essas informações de outros países? Só posso dizer que o presidente já deixou isso claro. Ele olhou para todas as informações e concluiu que o Irã é uma ameaça. E ele tem razão. O presidente dos Estados Unidos já tinha sido confrontado com essa contradição. Então, o Trump estava voltando ali do Canadá para os Estados Unidos. Os repórteres vão falar com ele na hora do embarque, né? E a moça pergunta para ele ali, quão perto está o Irã de desenvolver essas armas? Porque a Tulsi Gabbard, aí o Trump já interrompe, né? Ela continua, explica que a Tulsi testemunhou em março no Senado e o Trump diz: eu não me importo com o que ela disse, eu acho que eles estão muito perto de ter essa arma. Mesmo na base de Donald Trump, não é todo mundo que concorda com uma guerra contra o Irã. Até porque a guerra intensifica um conflito institucional dentro dos Estados Unidos. A Constituição do país exige que, para entrar numa guerra formalmente, o Congresso seja consultado antes. O Congresso, portanto, tem todas as razões do mundo para se sentir atropelado, desrespeitado nesse momento. O senador Mark Warner, que lidera a Comissão de Inteligência do Senado, emitiu um comunicado exigindo que o presidente apareça para prestar satisfação. O presidente deve comparecer imediatamente ao Congresso para apresentar objetivos estratégicos claros e explicar como pretende proteger a vida dos cidadãos dos Estados Unidos e garantir que não sejamos, mais uma vez, arrastados para um conflito custoso, desnecessário e possível de ser evitado. E a diretora do Sistema de Inteligência dos Estados Unidos não está sozinha nessa. A Agência Internacional de Energia Atômica também contesta a possibilidade de que o Irã possa mesmo desenvolver armas nucleares. O presidente da AIA, da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Grossi, que é um físico muito reconhecido, avisou ontem num relatório, publicou um relatório, avisando que não havia nenhuma indicação de que o Irã estivesse no caminho direto de uma bomba atômica para amanhã. Não havia nenhuma indicação disso. E se essa justificativa para os ataques é contestável, então precisa haver algum outro motivo. No Brasil, poucos analistas, ouvidos pela mídia hegemônica, entram nesse mérito. O professor Leonardo Trevisan, que tem comentado a guerra em vários veículos, é seguramente uma exceção. O que é que aconteceu em seguida da queda do regime do Assad na Síria? Israel avançou na Síria, aproveitando o caos da queda do regime, e destruiu a força aérea síria em terra. Agora nós estamos vendo o motivo. Né? O céu sírios, o espaço aéreo sírio, está sendo usado diretamente por Israel sem nenhum problema. A Síria não tem como se defender, porque foi destruído antes, para os ataques no Irã. Israel preparou esse processo, não foi uma coisa repentina. Ou seja, os ataques de agora, além de não serem repentinos, também não são isolados, estão inseridos no contexto de uma longa campanha militar, fazem parte de um plano maior. Um plano, aliás, que não é meramente militar. Que está em curso o processo de construção daquele projeto israelense de uma grande Israel, né? Está em curso, talvez, e daí o apoio de Trump, daí o apoio americano, para aqueles famosos acordos de Abraão. O que é isso? É lá do primeiro governo do Trump. O que é acordo de Abraão? Os países moderados árabes. Né? Moderados não é uma expressão. Moderados é Arábia Saudita, e muito ricos, né? Donos de poços de petróleo. Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, se aproximaram muito de Israel no primeiro governo Trump e desenham isso que Netanyahu está chamando de um novo Oriente Médio, né? Que é um Oriente Médio de bons negócios entre Israel, que é uma nação startup de alta tecnologia,
com o dinheiro do petróleo. Para esses países, eles querem se preparar para a era do fim do petróleo. Para Israel, é usar os recursos que eles têm para desenvolver ainda mais. É um acordo que interessa muito para eles dois. Eles quem? Árabes, sunitas, moderados e Israel. Sabe quem atrapalhava essa festa? Os xiitas e os palestinos. Esse é o ponto. A conclusão final do professor é de que a justificativa de uma ameaça nuclear pode ser só isso aí mesmo, uma justificativa. O projeto nuclear iraniano serviu perfeitamente como uma desculpa, né, para um ataque israelense dessa ordem, que deve ser visto pelo que ele é, né? O Irã atrapalhava os negócios. Para quem conhece a história recente, fica a impressão de algo se repetindo, porque o século XXI começou com os Estados Unidos invadindo o Iraque atrás de armas de destruição em massa. Armas que, hoje o mundo sabe, jamais existiram ou chegaram perto de existir. I take the fact that he develops weapons of mass destruction very seriously. Entre farsas e tragédias, a história se repete. É tanto drama se reprisando que às vezes fica difícil de saber se é o noticiário ou se é uma versão impiedosa e cruel da sessão da tarde. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Vou continuar acompanhando o noticiário, vou continuar de olho nas informações a respeito desse conflito, mas espero poder me dedicar a novos temas em breve, né? Estou trabalhando também na nossa campanha de financiamento coletivo e através dessa campanha ou desse clube de canais, a gente vai organizar esse espacinho aqui do final para que vocês possam ocupá-lo, né? Com as mensagens de vocês, preferencialmente em áudio. Quero ver se eu organizo isso direitinho. Por hora, vamos ficar aqui com o comentário da Sudi. Já mostrei esse antes para vocês e no que depender de mim, essa aqui é a nossa posição oficial, é o nosso editorial diante desse conflito. A Sudi escreve: nessa briga feia entre Israel e Irã, eu torço por quem só quer viver, pelas mulheres iranianas que arrancam o véu e desafiam a tirania, pelos dissidentes que, dentro ou no exílio, seguem acendendo pequenas fogueiras de liberdade. Torço pelos palestinos que, sob o peso da ocupação, insistem em existir. Torço pelos judeus que se recusam a confundir fé com opressão e levantam a voz contra a violência em seu nome. Eu não torço por etnocracias nem por teocracias. Torço por quem resiste, por quem sonha, por quem planta vida no meio dos escombros. Muito obrigado, Sudi, pelo comentário. Também aproveito a oportunidade para fazer o de sempre, né? Obrigatório no YouTube. Lembrar que você pode se inscrever daquele jeito, mas só se você quiser. Certamente me ajudaria muito e de repente é do seu interesse, né? Manter alguma proximidade com esse conteúdo, ser avisado pelo YouTube de que tem vídeo novo, fazer com que o vídeo apareça como sugestão para você e tal. A inscrição ajuda em tudo isso, né? Em breve, o nosso clube de membros. Vamos trabalhar. Valeu!